3, 2, 1. Opa, meu nome é André. Vamos contar algumas lendas, né, da nossa cidade. Nós, nós nos anos 80, por ali, a gente era criança, né? Tínhamos a lenda do lobisomem da Lomba, ali naquela lomba onde era o Laria do Seu Jacinto, ali para cima, né? E na ocasião, nós estávamos um dia de noite, numa noite de quaresma, todos brincando ali, 7, 8 da noite. E quando os pais chamavam, a gente tinha que se recolher na época, né? A gente se recolhia e enchia as caixas de lenha, fogão a lenha ali, aquela coisa toda. E daqui a pouco, a hora que a gente estava na janta, na época, deu aquele reboliço, aquele uivo grande. Na época não tinha luz, não tinha estrada, era só carreiro. A água encanada lá de cima, também não tinha tratamento de água, vinha por duto, né? E deu aquele uivo lá, daí na época o falecido Jacinto Morgan, que era o dono da olaria, era o delegado da época, e foi acionado ele junto com os nossos pais na época ali, com a vizinhança toda, e foi acionado esse pessoal, falecido Jacinto Morgan, mais um policial, e começou a caça do tal lobisomem da Lomba, na época, né? E é uma história bem bonita, legal, porque isso durou tempos, né, anos. E na época que eles vieram lá para caçar esse lobisomem, eles foram. Falecido meu pai, junto com os vizinhos, falecido Neguadão, que era chamado carinhosamente, né? E foram todos na caça de lobisomem. Não acharam, foi visto vestígios na época, arranhados, né? Até na própria casa, arranhões grandes, nas casas da serraria, que eram casas agrupadas umas das outras. Era uma coisa magnífica, assim, a gente tinha medo, mas gostava, né? É uma coisa boa mesmo de se viver, assim, umas lendas boas. E com o passar dos anos, assim, anos posteriores, né, já havia aquele momento de se juntarem tudo na caça. E sempre tinha os uivos, né, o lobisomem sempre uivando em volta das casas ali. E a cidade muito pequena, a pessoal se acolhia tudo, vizinho, e ficava aquela história, né? A caça do lobisomem da Lomba. É uma história muito legal. Eu tive o prazer de viver isso vamos botar uns 40 anos atrás aí, tá? E é uma coisa muito magnífica mesmo. E aquilo virou a tradição daquele momento lá, uns 10 anos para frente ali, ficou aquela caça ali, que hoje daí virou aquela tradição daquela caça ao lobisomem, né? E os anos posteriores, os próximos 10 anos, ele ficou um vestígio ainda desses uivos. Ele vinha na madrugada, tá? Faziam ranhuras nas casas, pulavam em gado, e era bem, bem sinistro mesmo. E com o passar do tempo o povo esqueceu, o lobisomem se foi, que nem se diz, né? Mas a história é essa aí, tá? Uma história verídica, né, com pessoas que estão vivas até hoje, em que lembro desse lobisomem da Lomba na época, né? A caçada do lobisomem da Lomba. Era uma história magnífica, uma lenda incrível e que a gente viveu, tá bom? Valeu pra Tempo dos revoltosos, veio muito os revoltosos do Rio Grande do Sul brigar com os catarinenses. Chegavam na casa de um fazendeiro, eles pegavam, entravam lá na mangueira, achavam um boi gordo, carneavam, faziam uma cachaçada ali, bebiam cachaça, comiam carne, às vezes surravam o fazendeiro, se o fazendeiro achasse ruim ainda. Muitas vezes abusavam da esposa dos fazendeiros, da filha dos fazendeiros. E o fazendeiro então apanhava quietinho porque ele era sozinho contra os revoltosos de lá do Rio Grande. Aí, futuramente, algum daqueles fazendeiros conseguiu fugir de a cavalo e lá na frente, 10 quilômetros na frente, contar para os amigos dele lá, outro fazendeiro que tinha lá, ó, você se prepare que anda um grupo de revoltoso e andam assaltando as casas de fazendeiro, matando gado e roubando. Não existia banco, então os fazendeiros vendiam a mercadoria deles para serra abaixo
Vendia o couro, vendia o charque, vendia o feijão, batatinha, plantava aqui, trazia lá de Serra Baixa. Sal, açúcar, farinha de mandioca, trazia o café. Inclusive eu conto essa história com muita certeza porque meus dois avós eram comerciantes dessa maneira. Eles faziam essa viagem no lombo de mula, eles iam nas mulas e levavam mais 8, 9 mulas com as cangalhas certinhas, broacas, que é para trazer, levar uma mercadoria e trazer outra. Daí chegavam aqui em Urubici, eles vendiam para o pessoal que tinha gado no campo, vendiam o sal, o café, o açúcar, trazia o açúcar branco e o açúcar grosso naquele tempo. Meu avô, o vô Claudiano, tinha um armazém bem onde era a casa do povo, antigamente do seu Ari, e da dona Cici da casa do povo ali tinha um armazenzinho que era dele. Então praticamente foi o primeiro armazém que surgiu dentro do Urubici, foi do meu avô Claudiano. E o vô Zifirino viajava também, mas esse não tinha armazém, esse vendia nas casas. A mercadoria dele e também o que ele levava, ele comprava também para levar lá para baixo. Então o nosso comércio primeiro aqui era tudo no lombo de mula. Eles desciam a serra aqui perto da Santa Bárbara, Serra de Maruí, não sei, parece que era o nome, não tenho bem certeza. Né? E depois subiu com as mulas carregadas. Então morria a mula na estrada, na viagem. Às vezes entrava uma bespa dentro do ouvido de uma mula, da orelha de uma mula. Aquela mula veio a cava, pulava e acabava derrubando mais 2, 3 mulas no peral. Quando via, tinha um prejuízo grande também. Então não tínhamos estrada, não tinha carro de carregar mercadoria. As mercadorias do Urubici era tudo feito no lombo de animais. Essa é outra das histórias do Urubici também. Foi deitar mais tarde, uma sexta-feira, e eu escutei os cachorros na rua de trás, naquela rua que vai para o lado, ali atrás tinha uma cancha de corrida de cavalo, aliás, na rua de trás, perto do Godinho, e eu escutei os cachorros começarem a coar. Mas tiraram uma coisa, olha, começou com 10 cachorros, de repente tinha uns 30. Foram lá na frente, deram volta por essa outra quadra aqui, passaram em frente tinha uma funerária bem aqui, vieram, subiram aqui no ginásio de esporte, foram pela rua de trás, se meteram debaixo do soalho da minha casa. E o dito homem que dizia que era um lobisomem, ele morava umas 4 casas depois da minha, bem no fundo do lote. Aí ficaram ali brigando aqueles cachorros ali embaixo, parece que estavam pegando algum bicho. Eu levantei, dei umas pedradas por baixo do soalho ali, toquei. Ele foi em direção à casa desse senhor que dizia que era lobisomem. Eu nunca vi se era ou não era, mas daí tem essa parte da lenda. Também tem outra parte da noite, que a mulher dele ia num olho d'água pegar água para ter os baldes d'água em casa à noite. Isso deveria ser não foi no mesmo dia que ele veio para o Baixo Vale. Aí devia ser umas 8h30, 9h da noite, ela foi buscar água para deixar dentro de casa. E ele pegou e foi na patente, naquele tempo não tinha banheiro nas casas, tinha as patentes. No que ele saiu da patente, a mulher ia indo para lá pegar água, com um balde d'água desse de madeira, naquele tempo, era feito de madeira, o balde d'água. E ela foi balançando esse balde d'água e o cachorro acompanhou ela. Cachorro peludo, diferente, acompanhou ela. Ela pegou e disse, sai daí, Jaguara, tacou um balde na perna do cachorro, a pata dianteira. E foi lá, pegou a água, voltou e aquele cachorro sumiu. Quando ela chegou em casa, o velho dela estava na cama deitado com o braço quebrado, onde pegou o balde de madeira no braço. Quebrou o braço quebrou a perna do lobisomem, quebrou o braço do homem, do marido dela mesmo. Aí aquilo ali foi muito comentado, tudo na cidade. Então a gente não chega a citar local e nome para não queimar a família nem nada, né? Tem alguém da família deles ainda vivendo. Mas eu soube de 2 lobisomens que tem no Urubici. Um era pro lado de cima, o outro pro lado de baixo da avenida, aqui, bem no campo. Também tinha outro. Aí agora, bem pouco tempo, eles estavam falando que tinha outro
em várias esquinas também tinha um lobisomem. Esse eu nunca cheguei a ver. Outra coisa que aconteceu para nós, que pode ser um bicho de verdade e não ser um lobisomem. Mas apareceu dentro do nosso rancho, por perto de uma meia-noite, mais ou menos, aquele bicho começou a rapar as panelas. Comeu o restinho que tinha nas panelas e nós levantamos com meu pai, tinha um cachorrão desse tamanho do rancho. Daí nós toquemos eles, espantemos, não sei se era um mão pelada, com mão pelada, um cachorro grande também. Ou se era um graxaí, mas para um graxaí ele estava muito grande. Mas não dá também para afirmar que seja um lobisomem esse, né? Esse a gente não tinha certeza. E aí nós espantemos ele, depois ele voltou umas 2 ou 3 vezes no mesmo rancho. Aí nós levamos um cachorro nosso que a gente tinha em casa, era um cachorro grande, aí espantou ele dali, ausentou ele. Então essas são as duas lendas que eu sei mais ou menos que pode ser lobisomem. 2 era com certeza que era. E esse terceiro pode não ser, pode ser um bicho do mar. Em 4 companheiros. Eu contei para muita gente aqui porque eu tinha testemunha, tinha mais 3 companheiros que eram meus testemunhas. A gente subiu aqui na cascata do Avencal, para cima, soltamos cachorro. Nós tínhamos um cachorro que inclusive não tinha uma perna. Esse cachorro nós chamávamos para ele perneta porque não tinha uma perna. E esse cachorro que não estava na corrente começou a ficar bem doidinho e arrepiou o pelo e aquava brabo e uivava. De repente entrou no meio do mato, sortemos outros cachorros, eles aquaram esse bicho mais ou menos a uns 20 metros para dentro do mato. Quando a gente enveredava para ver se era um tatu ou era um graxaim subido numa árvore, coisa assim, aquele bicho vinha correndo contra nós, batia nas nossas pernas, pelo menos de dois nós estávamos em 4, não batia na perna dos 4, mas 1 ou 2 sempre ele batia e descia, se mandava aquar mais embaixo da estrada. Daí a gente ia lá embaixo da estrada, ele fazia o mesmo procedimento. Vinha contra nós, batia em nós e corria por a estrada que era de puxar madeira no mato, os caminhões passavam ali, até que nós se cansemos, peguemos, amarremos nossos cachorros. Olha, aqui não vai dar mais nada, porque esse bicho aí não está certo. Uma coisa estranha é, subimos mais ou menos 1 quilômetro de carreira acima, aqui, ó. Não era carreira, era estrada de puxar madeira, pinheira. Chegamos lá em cima, num campo bonito, soltemos cachorro, os 4 cachorros, soltemos em cima do mesmo bicho. Começou a fazer o mesmo procedimento. Se mandava do lado de cima da estrada, passava para o lado de baixo. Batia na gente. Aí nós perguntamos um para o outro, olha, não vai dar mais caçada hoje. Vamos para casa? Vamos. Amarremos 3 cachorros, não conseguimos amarrar o 4º cachorro que saiu para dentro da capoeira com aquele bicho. Viemos até no carro, botamos aqueles 2 cachorros dentro do bagageiro. O terceiro, perneta, não entrou no bagageiro, ficou em volta de nós. De repente ele subiu no morrinho e começou a uivar, mas um uivo mais feio, aquele uivo feio, e o outro cachorro lá em cima acuando. Eu disse para os meus amigos, um era o José, o outro era o Luiz e o outro era o seu Tago, nós chamávamos ele. Aí eu digo, vamos para casa? Daí o Luiz disse para mim, ó, seu Joia, vocês querem ir para casa? Vão, mas eu não posso ir para casa sem ir lá buscar aquele cachorro que é do meu irmão, pedi emprestado, e eu vou trazer aquele cachorro para nós levar, senão meu irmão nunca mais me empresta. Daí eu disse para ele, então nós vamos ficar nós 4, porque onde fica um companheiro, fica os 4. Fomos lá, busquemos o 4º cachorro que estava no mato ainda, passemos na corda. Eles se arrepiaram tudo, porque parece que aquele bicho foi atrás de nós. A gente não enxergava, mas parece que veio. Soltemos 4 cachorros e aí dissemos aí, pega. Aquele bicho veio até no barranco da estrada, os cachorros comiam terra e grama assim para matar aquele bicho e não tinha nada. Nós alumiava com a lanterna, alumiava com a lamparina de óleo, diesel que tinha, não conseguimos ver nada. Então, isso aí eu conto para o pessoal, que nós estávamos em 4 homens, 3 poderiam ser testemunha daquele que estava contando. Um chamava-se José, o outro Luiz, eu que sou o Joia Sapateiro, e tinha a 4ª pessoa era o seu Inácio Zenco. E nós ficamos muito tempo com aquela assombração ali,
Depois contaram para nós que embaixo daquela cachoeira do Avencal tinha uma canastra de uma mulher de um fazendeiro que diz que era cheia dos pertences dela, que era colar, pulseira de ouro e anel, brinco. Ela tinha botado dentro daquela canastra e botou lá embaixo na cachoeira. Aí depois caiu uma pedra muito grande da cachoeira e amassou ali tudo onde estava a canastra, e hoje eu acho que ainda existe. Mas para tirar, só se pede uma escavadeira para ir lá tirar aquela pedra mais ou menos 2.000 quilos para tirar dentro para ver o que é. Acho que por isso tinha assombração ali naquela cascata do Avencal. E o meu pai contava muito que toda sexta-feira, principalmente da quaresma, mas alguma outra sexta-feira também, que levantava um gritador ali debaixo daquela cachoeira, que até hoje ninguém descobriu o que era gritador, se era uma alma penada, ou se era às vezes um bicho, um passarinho que gritava diferente, mas ele passava por cima da casa do meu avô, né, que morava lá no Avencal, o João Claudiano, morava no Avencal, passava por cima aquele grito mais feio que arrepiava todo mundo ali. Os cachorros uivavam e eles tinham que fechar bem a casa até passar aquele gritador. Então essa é outra das histórias do Urubici. E Urubici é um lugar que tem muitas histórias de visagem também, e outra coisa também que tinha aqui era muito dinheiro guardado.